Boa noite a todos. Que Deus, na sua infinita bondade, nos guarde e mantenha-nos envoltos em sua paz. Uma alegria renovada estar aqui nesse espaço físico e poder compartilhar com os irmãos um pouco dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Nós já estamos sob a proteção da espiritualidade maior, mas é sempre bom rogarmos o auxílio dos bons espíritos para que tenhamos bom êxito na nossa tarefa da tarde e noite. Bem-aventurado os aflitos. Esse é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele é colocado por Allan Kardec. A estrutura desse capítulo 5, ela segue de toda a obra, né? Nós temos algumas máximas, Allan Kardec faz alguns comentários e temos a participação dos Espíritos, naquela parte denominada Instrução dos Espíritos. Então, bem-aventurados os aflitos, ele é um pouco controverso, né? Quando a gente lê esse capítulo, bem-aventurados os aflitos. E bem-aventurados, se a gente for pegar os conceitos, bem é aquela coisa acertada, né? Correto. Aventurado, aventura, destino, um caminho. Então, um bom caminho, né? Mas aflito, aí fica um pouquinho complicado, né? A maior parte das pessoas não querem nem analisar isso. Por quê? Porque, na verdade, nenhum de nós gostamos de sofrer, né? Não tem uma pessoa que goste de sofrer, mas o sofrimento, ele está presente. Nós não podemos esquecer, a gente aprendeu aqui na doutrina dos Espíritos, que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Esse é um ponto muito importante. O mundo em que vivemos é um mundo de provas e expiações, com a sua característica principal sendo o mal maior do que o bem. Então esse é um ponto. E não se viu ainda alguma pessoa que realmente não tenha passado por algum sofrimento nessa vida. Não tem possibilidade, né? Geralmente, como está aqui, bem-aventurados os aflitos, as pessoas param por aí. Mas a máxima, ela tem uma segunda parte. É uma máxima de Jesus muito importante. Tem a segunda parte: bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Serão consolados. Daí nós vamos perguntar, né? Mas quando isso? Quando que virá a consolação? Os aflitos serão consolados. É uma promessa de Jesus. Aqui já nos remete num outro ponto em que a doutrina espírita deixa muito clara para nós. Jesus, em todos os seus ensinamentos, se refere sempre à vida futura, à vida do espírito, para que a gente possa entender. Se a gente não levar em conta a vida espiritual, pouca coisa nós compreendemos, né? E aí vamos inclusive fugir de algumas máximas, né? Essas a gente deixa para trás. Essa dos aflitos é uma delas, que a gente não compreende e continua sofrendo e reclamando das aflições e não compreende. E a vida vai passando, e quando a gente reclama, quando nós reclamamos de algum desses ensinamentos de Jesus, de alguma dessas máximas, nós estamos indo contra a lei de Deus, né? É uma falta. E aí nós agravamos mais a nossa situação. Bom, Allan Kardec, nos seus comentários, vai falar para nós justamente dessa parte, da justiça dos sofrimentos e a sua relação com a justiça divina. É difícil para nós compreendermos, mas hoje nós vamos sair daqui compreendendo isso muito bem. Bem, no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos superiores sobre Deus, que aqui nós vamos precisar de Deus, nós vamos precisar entender um pouquinho melhor Deus, para nós falarmos de justiça. Mas Allan Kardec,
perguntou aos espíritos superiores se nós podemos penetrar na intimidade de Deus. E os espíritos foram retos, né? Não é possível ao homem, na nossa condição ainda, né, de espíritos imperfeitos, caminhando para uma perfeição relativa, não podemos compreender porque nos falta um sentido. Então não há possibilidade de nós penetrar na intimidade de Deus. Porém, na doutrina espírita, nós aprendemos a respeito dos atributos da divindade. Muito importante esse entendimento. E o principal atributo que nós precisamos entender, que faz relação com as aflições: Deus é soberanamente justo e bom. Esse é um ponto que nós temos que guardar. Aliás, se nós tivermos com isso internalizado no nosso coração, dificilmente nós reclamaremos das aflições. Esse é um exercício que inclusive eu faço bastante. Quando acontece alguma situação que não está de acordo com aquilo que eu quero, eu volto para esse atributo. Eu digo, não, mas espera lá, Deus é soberanamente justo e bom, então isso tem que ser justo que está me acontecendo no mundo de provas e expiações. Alguma coisa Deus está querendo me dizer. Então sempre que a gente passar por uma situação um pouquinho mais difícil na nossa vida, nas provações, lembre sempre, não esqueçam nunca disso: Deus é soberanamente justo e bom. Mas justiça, o termo justiça, para nós ainda é difícil, né? Na nossa condição, né? Porque a justiça pressupõe um movimento. Eu tenho que fazer algo, né? O que é justiça? O que é justo? Você tem que ter feito algo, né? Eu tenho que ter tido um movimento para que possa existir justiça. Senão, se eu ficar parado, não fizer nada, não tem como, não há justiça, não há nada. Então, a justiça de Deus vem através dos nossos movimentos. Bem, é um termo difícil que Allan Kardec vai nos colocar, e ele separa aqui em duas situações as nossas aflições, as causas atuais e causas anteriores. Ele dá esse título das nossas aflições. Então é de dois tipos. As causas atuais é muito simples. Se nós prestarmos atenção, a maior parte dos nossos sofrimentos, eles vêm da nossa imprudência, da nossa intemperança, né? do nosso olhar, do nosso não cuidado nas nossas ações, nos nossos pensamentos, né? Nas nossas palavras. Elas vêm, olha, a maioria delas vem, inclusive dificultando com que nós paguemos aquelas das vidas anteriores. Nós às vezes nos enrascamos tanto aqui que dificulta, inclusive nós perdemos a encarnação só com as daqui, sendo que tem coisa para trás. Eu estava dando uma olhada com relação, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, vamos pensar assim, com relação à parte da alimentação, os cuidados com a alimentação. E por incrível que pareça, no mundo hoje morrem mais pessoas de excesso do que de falta. A gente às vezes não pensa muito nisso, né? As pessoas de excesso. E nós somos os seres inteligentes da criação. Nós sabemos o tamanho do nosso estômago, né? Mas a gente, naquela coisa que a gente gosta, a gente ultrapassa, né? Não, mas é só hoje, né? Eu vou ultrapassar. Vai causar um mal. Eu sei o tamanho, eu sei os maus que vão, né? Pessoas que, por exemplo, todo mundo sabe que o cigarro faz mal, mas nós temos fumantes. Seres, nunca esquecendo, seres inteligentes da criação. Nós temos esse conhecimento. Porém, as pessoas fumam. Os excessos, esses fazem parte, grande parte das nossas aflições estão aí. Por exemplo, outra situação, uniões, os casamentos onde o coração não tomou parte, aquele casamento que eu tinha interesse, eu tinha outros interesses que não os do coração. E aí, como é que faz? Então nós vamos chegar à conclusão
que nós mesmos somos responsáveis pelas nossas aflições. Grande parte delas estão nas nossas próprias mãos. Quando nós entendermos isso de fato e trabalharmos, né? Na doutrina espírita a gente fala muito da reforma íntima. A reforma íntima, esse é o outro cuidado que a gente tem que ter na reforma íntima, é que realmente ela é íntima, que geralmente a gente quer reformar o outro. É uma situação interessante isso, né? A gente entende, acha bonito até o termo reforma íntima, mas na hora de executar a reforma eu sei os defeitos do outro, todos. Que bom que pode até auxiliar, né? Mas eu tenho que fazer a minha mesmo. E todos nós temos defeito. Esse é o primeiro ponto, eu tenho que admitir isso. Temos más inclinações, senão a gente não estava aqui. Aqui não é lugar de bom. Como eu falei, a característica do mundo de provas e expiações, nós só estamos aqui pelas nossas faltas. Senão nós já estaríamos em um outro ponto. Então, esse é o ponto. Bem, porém, tem algumas situações que nós não fizemos nada. Não fizemos nada para que aquilo ocorresse, e essas situações de sofrimento, né, de aflições, batem na nossa porta e a gente não tem como explicar. Por exemplo, os flagelos naturais, perda de seres, dos entes queridos, né? Que aqui até vamos fazer um parênteses, né? Não há perda, é força de expressão. É força de expressão, perda, né? Até o termo, né? Na nossa limitação, nós às vezes temos que usar palavras que não dizem a verdade. Depois nós vamos ver que na instrução dos Espíritos está cheio disso. Os Espíritos vêm nos colocar na linguagem real, a linguagem da verdade, da maneira que nós temos que entender. Então esse é o primeiro ponto, não há perda. Ninguém perde ninguém. Primeiro que nós somos filhos de Deus. Todos filhos de Deus, então nós somos todos irmãos. Mas filhos nós somos de Deus. Aqui nós usamos a nomenclatura, né? Por exemplo, eu sou pai, tenho filhos, mas os filhos são de Deus, são empréstimos que Deus me concedeu e que eu vou ter que dar conta depois, mas não é meu. Então, o outro treinamento que eu faço muito, isso é uma situação individual mesmo, né, particular, estou tentando, me esforçando para não usar muito os pronome pessoal, né? Eu, mim. É difícil, né? Mas a gente treinando, a gente consegue. Parece que ajuda um pouco nós nos desapegarmos daquilo que isso vai facilitar bastante, porque, entre aspas, nós vamos perder, então. E daí fica muito ruim, né? Quando acontecem esses fatos. Não quer dizer que quando acontecer essas situações, a gente não vai sofrer ou chorar. Vamos. Mas é outro choro, né? Quando se fala em perda de entes queridos, eu sempre lembro assim, para a gente entender um pouquinho melhor, quando nós estamos lá na nossa célula familiar, e que por algum motivo nós vamos viajar e vamos nos afastar por um tempo daquelas pessoas, a gente sempre sente um aperto, né? Essa é a medida de quando a gente tiver que nos despedir temporariamente dos nossos seres, dos nossos amados, e que vai acontecer. Aquele aperto vai dar, né? É normal. Eu vou viajar, passar uns dias fora daquelas pessoas que eu convivo, pronto, é só isso. É assim, a vida continua sempre, a do Espírito. Bem, mas então ele fala das causas anteriores. Bom, se Deus é justo, né, soberanamente bom e justo, e a causa não está na minha vida atual, forçosamente ela tem que estar numa vida. Aqui entra a pluralidade das existências, né, através da reencarnação, como a chave. Não tem outra explicação. Senão eu não posso acreditar em Deus. Então não tem outra saída. Se Deus é justo e o sofrimento bateu a minha porta e realmente eu analisei e aquilo não tem nenhuma ligação com a minha vida atual, está nas vidas anteriores. Ponto. Esse é um ponto que a gente tem que se complementar para que nós possamos entender a vida como ela é, de fato. Senão nós vamos cair, né, com esse pensamento do terra a terra, nessas situações inexplicáveis, né,
se a gente parar para olhar ao nosso redor, todas as situações dos nossos irmãos, nós vamos ver que Deus não seria justo, né? Por exemplo, a morte ou desencarnar, ela ocorre em todas as idades, e a gente costuma pensar que não precisa de uma vida longa. Aliás, a gente usa muito isso nos aniversários, né? Vida longa, vida longa. Mas na verdade a gente não quer vida longa, né? Nós não queremos é deixar de viver. E a gente não vai. Essa é a informação de Jesus, né? O grande ensinamento de Jesus é isso, né? É que a vida continua. A gente não entendeu. Sempre. Mas tem a nossa parte, né? Tem a nossa parte dessa compreensão e do trabalho de construção de nós mesmos, do nosso local. Bem, Allan Kardec, ele fala para nós ainda do esquecimento do passado. Esse é outro tema controverso, difícil também, né? Eu lembro que até antes da doutrina espírita, eu sempre, é um ponto assim que eu não entendia, né? Esquecimento do passado. Até tinha um certo entendimento, que a gente teve vida, outras vidas, mas eu digo, mas poxa, se eu não lembro quem eu fui, não era eu. É um questionamento, né? Que as pessoas fazem, né? Se a gente não lembra quem a gente era, não era eu. Era espírito imortal, numa breve e importante experiência num corpo perecível, espíritos imortais. Era eu. Porque nós temos que pensar que nós agora, do jeito que estamos aqui, nós estamos aqui 10% da nossa realidade, que é agora a nossa vida atual. Mas tem tudo para trás, né? Tem as vidas para trás. E esse esquecimento só nos favorece. Como é colocado aqui na doutrina dos Espíritos, a bênção do esquecimento é uma bênção, e a gente às vezes reclama. A bênção do esquecimento. Por que isso? Porque frequentemente nós renascemos no mesmo meio familiar, para que possamos nos acertar. Acerte com o seu inimigo enquanto estás a caminho. Na verdade, esse inimigo, né, é meio forçado a gente dizer isso. E o grande acerto, na verdade, sou eu, né? É eu que tenho que me acertar. Os outros, todas as pessoas da nossa volta, os nossos familiares, são instrumentos de Deus para facilitar a minha melhoria. Então agora, quando eu olhar para aquele familiar meio complicado, né, difícil, aí teria quase que agradecer. Não só familiar, né? Às vezes amigo. Quantas pessoas tem que a gente não suporta muito, né? Na verdade ela está apresentando um problema que é seu. Então, se eu não tenho paciência, Deus vai colocar alguém para me tirar a paciência, que é para me testar, que eu preciso ter. É um outro olhar, né? É um outro olhar. E é isso que a doutrina espírita vem nos esclarecer. E o esquecimento, esse esquecimento do passado, ele é temporário, porque assim que a gente desencarna, esse aqui é um outro ponto, o desencarnar. É sempre bom a gente lembrar que nós somos todos experientes. Nós falamos aqui das causas anteriores, né, tal. Isso implica que nós já vivemos para trás. A nossa vida não começou nessa encarnação, né? A vida do Espírito, o Espírito previve e sobrevive. Então nós somos todos experientes. Tem gente que tem medo, né, às vezes, da morte, né? Nossa, a morte, nem me fala nisso. É só fazer um mergulho para dentro de si que vai ver que já fez isso, as viagens já foram feitas. E terá que fazer, tendo medo ou não tendo medo, vai ter que desencarnar. Vai ter que deixar esse mundo ilusório, né? Importante, mas ilusório. Aqui as coisas só existem quando a gente está aqui. Então nada é nosso, né? Nada de fato é meu. Volta a essa situação do desapego, né? Que aí, quando a gente entende isso, já não se sofre tanto com as perdas. Às vezes eu fico pensando, se não é nosso, quando eu compreendo que não é meu, então nem perda há, né?
Na verdade, eu só estou devolvendo o empréstimo que Deus me facultou para me viver aqui. Então, nem perda é. Mas, por força de expressão, nós temos que usar essas palavras perda. E muitas vezes nós temos dificuldade, né, de perder as coisas aqui, né, nessa situação, na nossa vida aqui, né? Quando tem alguma situação de perder, a gente não gosta de perder. E na verdade, muitas vezes, o perder aqui é ganhar muito. Porque se não é meu. Então, às vezes ele está numa contenda, né, por situações pequenas, né? Deixa para lá. Aquele que ganha muitas vezes perde. Aos olhos dos homens, ele ganhou. Mas adianta alguma coisa isso? Bem, Allan Kardec então fala do esquecimento do passado, que nós já podemos entender então como bênção. Às vezes eu faço um exercício, né? Quando a gente questiona o esquecimento do passado, só para vocês terem uma ideia. Hoje, terça-feira, vamos ver aqui. Terça-feira passada, alguém lembra aqui o que almoçou? A gente não lembra. E nós queremos lembrar de vidas passadas. Aqui nessa vida, né, tanta coisa que acontece que a gente não lembra. Né? Seria bom que lembrasse. Alguns vão até lembrar, né? Se foi uma coisa importante, mas o resto passa batido, eu não lembro. Não, mas eu quero lembrar de vidas passadas. Bom, para você lembrar um pouco, para a gente entender, eu queria saber quem eu fui, ou como é que foi para trás, basta eu olhar as minhas inclinações. Como eu falei, que todos nós temos os nossos defeitos, né? Os nossos vícios, tal. Basta eu olhar, fazer aquele olhar interno e verificar aquilo que em mim ainda precisa ser reformado. Ter essa coragem, né, de olhar de fato. Eu já sei aonde é que está o meu problema e descobrir, e aí trabalhar. Não é fácil, porque a gente viveu a dificuldade que isso existe. Muitas vezes nós temos alguma má inclinação que não é tão problemática, é pequeno, mas a gente não consegue. Por quê? Porque eu passei encarnações com esse defeito, né? E aí agora é difícil, é uma luta. De vez em quando nós vamos cair de novo naquilo, mas com insistência, né, com perseverança, a gente consegue. Mas é uma luta diária, né? Orai, vigiai, a quem? A mim. Mas bem, Allan Kardec vai falar também dos motivos de resignação e o suicídio e a loucura. Motivos de resignação, gosto muito dessa palavra, né? Resignação, que alguns também não compreendem bem. Aliás, essa é a virtude dessa máxima, né? Resignação. Se pegarmos no dicionário sobre essa palavra resignação, nós vamos encontrar uma situação de aceitação, e não é, né? Na verdade não é. A resignação, ela é aquele que entende isso que nós falamos aqui agora, das aflições, que já tem essa compreensão da vida, que eu entendo que eu estou num mundo de provas e expiações, aonde nós sofremos com a maldade dos próprios homens e com a inclemência da natureza também, porque é característica do mundo. Então aquele que compreende isso e compreende a vida do espírito, ele se poupa de muitas mazelas, né? Os sofrimentos batem nele diferente, porque às vezes a gente fica pensando assim, os sofrimentos, se nós sofremos, pensando assim, uma vida toda de sofrimento, o que é isso em relação à nossa imortalidade, à eternidade do espírito? Então as provas aqui, eu entendendo isso, né, que quando a prova vier para mim, eu tenho que suportar. Aliás, Jesus se referia muito bem a isso, né? Venha a mim, fazendo um convite, todos vós que estáis sofridos e sobrecarregados, porque também ele não coloca, né, Deus não coloca fardos mais pesados que a gente possa carregar. Olha a misericórdia divina, né? Se eu não suporto, é porque está faltando forças em mim, mas eu tenho. Que a misericórdia divina só vai nos trazer a prova no momento que eu estiver pronto, e Deus nos conhece por dentro.
Então, nada além daquilo que eu posso suportar. Se eu fraquejei e não consegui, é por fraqueza minha mesmo. A minha fé, que a doutrina espírita fala muito da fé, né? E uma fé raciocinada. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na primeira página está lá, né? Fé inabalável é só aquela que pode encarar a razão em todas as épocas do mundo, né? Desde que o mundo é mundo. Então a fé inabalável é essa. Mas só que a doutrina espírita, ela nos traz agora a fé raciocinada, não é mais aquela crença estagnada. Você tem fé, você acredita em Deus porque você sabe, você está convicto, e de uma maneira muito clara, né? Que nós compreendemos facilmente. Não precisa ser uma inteligência superior para compreender o ensino dos Espíritos, né? Muito importante. Então a resignação é isso, é compreender a vida como ela é. Mas vamos para as instruções dos Espíritos. Olha que interessante, como todos sofrem, nós já entendemos isso, né? Os sofrimentos vão bater a nossa porta em dado momento, geralmente quando nós estivermos prontos, né? Eles vão bater quando a gente estiver pronto. Então, a primeira instrução dos Espíritos, olha que interessante: o bem e o mal sofrer. Olha que interessante, porque se todos sofrem, então Jesus não se referia aos sofrimentos em geral. Há aqui uma qualidade de sofrimento, tem que sofrer bem, mas sofrer bem não é aumentar o sofrimento, né? É compreender ele. Porque na verdade, quando a gente fala em sofrimento, em dor, nós podemos entrar até na área da enfermidade, né? A enfermidade, na verdade, é do espírito, e quando vem a enfermidade, com essas situações para nós, ela é um prelúdio da cura. É tudo esse aspecto de contrário daquilo que a gente pensa. As instruções dos Espíritos, quase todas elas, falam dessa situação que a gente pensa o contrário. Aquilo que eu penso é diferente. É só pensar, então, mas tem uma maneira, então, de sofrer bem. Sofrer bem é simplesmente você não reclamar de Deus. Porque às vezes eu fico pensando, né? Todos sofrem, todos os dias a gente vê nos jornais acontecendo as situações com as pessoas daqui e dali. Quando o sofrimento bate na minha porta, eu vou perguntar, mas meu Deus, comigo? Por que comigo? Ué, nenhum de nós é exceção aqui, né? Todos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, para a perfeição, o humano para a perfeição. Mas há um trabalho meu, há uma parte, uma pequena parte. Eu sempre digo que nós temos um único dom, a única coisa que Deus nos dá, a vida imortal. Essa Ele dá. Quem preenche ela somos nós, nas diversas encarnações nossas. Essa é a realidade. Então, o desânimo no bem e o mal sofrer é uma falha. Quando eu desanimo, né? A aflição veio para mim, eu entendendo aquilo que Jesus falou, né? Para ir a Ele. Se você está sofrido e sobrecarregado, venha a mim, todos vós. E Ele ainda fala mais, né? Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Ele está dizendo assim, ele está fazendo um convite e dizendo, olha, você vai ter que superar isso. Se não for por amor, que eu sou brando e humilde de coração, se não for pelos meus ensinamentos, a dor vai bater mais forte. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Por quê? Porque é só o cumprimento da lei. E Jesus falava mais sobre a lei, né? Enquanto tudo o que estiver na lei não for cumprido, até o último ponto, a última vírgula, tudo que estiver na lei for cumprido, céus e terra não passarão. Como se dissesse assim, enquanto cada um de nós não fizer a sua parte na lei, não sai daqui. O mundo agora está passando já, né? Por um mundo de regeneração. E aí? Nós vamos desencarnar e vamos ter o autoencontro. Como é que está? Será que o autoencontro
O desencarnar nada mais é do que um autoencontro, o choque de realidade. Eu vou ter que me olhar. Aquilo que eu não queria, que eu já poderia fazer enquanto eu estou aqui, né? Vamos deixando mais para frente, né? Vamos deixando mais para frente. E aí às vezes é tarde, né? Vai ter uma outra oportunidade, mas vai estar nesse mundo onde o mal ainda é, né? Para frente, nas outras categorias de mundo, nós já temos o bem já sobrepondo, né? Tudo nos impõe a esse progresso, né? Que nós vamos alcançar por o nosso próprio trabalho. O mal e o remédio é outro item da instrução dos espíritos. Como eu falei aqui, o mal e o remédio. O mal, a fé, o remédio, a fé. Mas é uma fé com raciocínio, que você entende isso, né? Entende o que Jesus falava para nós, né? Você compreende as palavras de Jesus agora, mas sempre tem que levar em conta, como eu falei aqui, que é importante a gente frisar, que Jesus falava para o Espírito. Toda vez que nós pensamos na nossa vida agora só, aí fica difícil, o entendimento fica difícil. Mas a doutrina espírita traz para nós a fé raciocinada. Nós temos lá um capítulo inteirinho falando da fé, né? É importante a gente entender essa fé, e a fé passa por aquilo que eu falei, entender Deus bom e justo, inteligência suprema, causa primária, né, de todas as coisas. Deus não teve início nem fim. Nós somos criaturas, né? Criaturas de Deus. A nossa diferença em relação a Deus é que nós tivemos início, não teremos fim. Mas a felicidade que a gente pode ter depende de nós. Não tem uma felicidade pronta. Aliás, essa é a outra instrução, a próxima instrução dos Espíritos. A felicidade não é desse mundo. Isso aqui é bíblico, né? Está na Bíblia. A felicidade não é desse mundo, mas a gente teima em achar que ela é, né? Nós teimamos em achar que a felicidade é desse mundo, sim. Não é que é para ser infeliz, mas entender a felicidade real, a verdadeira. Essa é uma pergunta do Livro dos Espíritos também. Como Jesus falou que a felicidade não é desse mundo, Allan Kardec perguntou para ele, mas não tem uma média, né? É porque aqui é difícil, né? Porque a felicidade para um é infelicidade para outro. Mas numa média existe uma média de felicidade. Enquanto nós estamos aqui encarnados, tem uma média. Para as coisas materiais, a posse do necessário. Pronto. Mas será que a gente se contenta com o necessário mesmo? Nós vivemos num mundo materialista, né? Do querer mais, insaciável, né? Eu quero mais, eu preciso mais. Para as coisas do espírito, que é o que importa, que é o que nós somos de fato, fé no futuro, olha a fé, consciência tranquila, consciência tranquila do dever retamente cumprido. E olha que a lei de Deus, ela não pede para nós perfeição. A gente se assusta, né? Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, a gente se assusta, nossa, perfeito, muito difícil. Não, mas é uma perfeição relativa. O que na verdade a lei nos pede é esforços. Então por isso que eu falo que o desânimo é uma falha grave, quando a gente desanima, né? Esforços para domar as nossas más tendências, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e os esforços que faz para domar as suas más tendências. Tem uma outra pergunta dos espíritos sobre isso também. Pergunta se o homem no caso, enquanto ele está encarnado aqui, poderia, pelos seus próprios esforços, se melhorar e resistir esse arrastamento ao mal. E a resposta dos espíritos, sim, e frequentemente com pequeninos esforços. O que falta ao homem é vontade. E ele arremata, né? Quão pouco entre vós fazem esforços. Olha só esforço para a nossa própria melhoria, né? E a lei, quando a gente fala muito aqui da lei de Deus, qual é a lei de Deus?
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Aí está toda a lei. É só isso. Quando a gente fala, está toda a lei, parece uma coisa grande, né? Não, Jesus até resumiu para nós, né? E muitas vezes nós temos dificuldade. Até porque amar a Deus, eu só vou conseguir amar a Deus quando eu olhar para o próximo. Amar a Deus dizendo, isso é fácil, né? Perguntar para qualquer cristão, você nem pergunta, eu amo a Deus. Faz lembrar até Pedro, né, Vani? Jesus pergunta 3 vezes para ele, e ele amo. Na terceira, Pedro já estava chateado, né, com essa confiança. E aí Pedro, depois acontece tudo aquilo que teve com Pedro, né? Então é muito fácil a gente falar, mas na verdade o amar a Deus é nosso exercício diário, aonde a gente está, a nossa relação na família, na casa espírita, no nosso trabalho, aonde a gente estiver. Essa é a única forma prática de amar a Deus, e é isso que é preciso, não tem outro jeito. Bem, perdas de pessoas amadas, como eu falei, né? Que não há perda. Não precisamos nem entrar muito no meio, não há perda. A separação nossa, como eu falei, quando a gente pensa em imortalidade, nós temos que pensar em imortalidade. O que é uma vida? A separação é só física e temporária. Os nossos afetos, os afetos da alma, nos acompanham para onde eles forem. Assim como nós, aqueles nossos entes queridos que já se foram, eles não estão no nosso coração? Estão. Não existe essa perda. E é tão importante a gente compreender isso. Como eu falei, eu volto a dizer, não é que a gente não vá sofrer. De vez em quando a gente tem aquela saudade, mas é saudade boa. Né? É saudade da boa. A saudade não pode ser uma palavra triste. Do jeito que as pessoas colocam, fica muito difícil, né? Então nós temos que entender isso. Não há perda, ninguém morre. E um dia nós vamos nos encontrar todos com os nossos afetos, nessa felicidade prometida, como diz aqui no próprio capítulo, né? Bem-aventurados os aflitos, aqueles que compreendem as aflições, felizes, que têm oportunidade de provar sua fé a Deus, porque eu tenho essa compreensão maior, e a doutrina espírita nos ajuda muito, né? Abrindo esses conceitos, né? Para nós irmos para as nossas considerações finais, nós vamos falar um pouquinho da desgraça real. Olha só, a desgraça real, e vamos falar da melancolia. São outras instruções dos Espíritos. Desgraça real. O que nós achamos desgraçado aqui no nosso mundo corporal, o mundo físico, está bem longe do que é a verdadeira desgraça. Porque para nós vermos a desgraça, nós precisamos nos transportar para além dessa vida, a real. Muitas vezes aquilo que eu vejo como desgraça não é, porque eu estou vendo um pedaço. Nós não conseguimos ver a totalidade. Então ele fala aqui da desgraça, por exemplo, uma mãe que perdeu o filho. Eu tenho toda aquela, né? O filho nasceu e já desencarnou. Aos olhos humanos, os olhos aqui da terra, é triste, e é um acontecimento triste, né? Mas não é uma desgraça real, né? Se eu agora já entendo que não há perda, e outra, muitas vezes ele fala aqui, essa perda ou retorno do espírito, muitas vezes ela é um ganho para o espírito, porque nós estamos aqui temporariamente, a nossa situação definitiva não é encarnada, a nossa situação ela é a espiritual, essa é a real, essa aqui é temporária. Eu entendendo ou não, um dia eu vou ter que deixar esse corpo físico, né? Não tem jeito, nós vamos ter que deixar, eu preciso entender, seria muito bom. Tem algumas expressões, por exemplo, que as pessoas usam, que nós precisamos mudar isso, né? Por exemplo, eu já vi alguém falando que a situação natural é dos filhos enterrarem os pais.
Quando acontece o contrário, num pai que tem que ter um filho, as pessoas, na verdade o corpo do filho, né? O corpo, ninguém enterra o espírito. As pessoas falam assim, mas olha só, não, mas aqui isso aqui é uma inversão. Não é inversão. A morte ou o desencarnar pode acontecer a qualquer momento. O retorno à nossa pátria de origem pode acontecer em qualquer idade. Os espíritos falam aqui que muitas vezes os retornos, muitas vezes, cada caso é um caso, é um ganho para o espírito, porque a gente não sabe, né? Imagina, tinha todo um futuro pela frente. Qual o futuro? Nós sabemos dos desígnios de Deus, que é soberanamente justo e bom? Não sabemos, só sabemos que Ele é justo e bom, e não podemos esquecer. Sempre, qualquer situação, por mais difícil que aconteça na sua vida, lembre, Deus é justo e bom. E aí isso dá um pouquinho mais de calma, né? Não deixa a gente entrar em desespero. Então ele fala aqui que a desgraça ou a infelicidade real é a alegria, o tumulto, a satisfação da louca vaidade, que comprime, né, os nossos pensamentos, mas não é verdade? Essa alegria que escapa, né, e que eu quero buscar toda hora, não é outra. As promessas de Jesus são outras, né? Todas as promessas de Jesus são para a vida futura. Aqui é trabalho, não tem outro jeito. A melancolia, esse aqui é um tema importante, porque todos nós, em algum momento, já passamos por uma situação de tristeza que a gente não sabe de onde vem. Uma apatia, às vezes não sabe. Na verdade a gente sabe. Na verdade, sabe. Aquele que faz esse mergulho íntimo e procura essas respostas, ele encontra. Mas a maioria fala que não, eu não sei, hoje eu não estou bem, né? Mas o que é isso? É o espírito aspirando à sua liberdade. Se debate no corpo, que não tem jeito, né? O espírito é cativo da carne, por enquanto, não tem jeito. E aí cai uma certa apatia, né? Porque não consegue, né? Não tem jeito. Eu saí por conta. Bem, o que os espíritos recomendam para nós? Eles falam assim: afrontai-vos essas situações resolutos, dura um pouco, para não deixar. É lógico que elas vêm, isso que eu falo, essa tristeza aparente ela vem, mas não deixa ela ficar muito tempo, não, porque a melancolia também é um caminho para o desespero, né? E o desespero traz esse grande mal, né, atual da nossa sociedade, que é a depressão, né? Cada vez aumentando mais, né? O que ele fala? Aguardai pacientemente, né? E aproveite os ensinos que os espíritos nos trouxeram agora, né? Aproveitai esses ensinos e aguardai pacientemente o anjo da libertação. Olha só, olha como muda de figura, né? O espiritismo nos apresentando, mudando aquela figura que nós tínhamos da morte, aquele ser de preto que vinha com, meu Deus, que desespero mesmo, né? Quando a gente pensa na morte dessa forma. Não, existe uma equipe, quando chegar a hora da gente retornar, uma equipe de anjos da libertação, que vão ajudar a nos desfazer os laços da carne, e se a gente merecer, vão nos conduzir ao encontro dos nossos afetos que nos aguardam lá. Essa é a promessa de Jesus. Essa é a leitura real da situação, né? Então, esse capítulo, um capítulo importante, merece ser estudado. Aqueles que não leram, dá para dar uma olhada. É logicamente que aqui nosso tempo é curto, não dá para te estudar todo ele, né? Mas eu deixo aqui o convite, né, para aqueles que ainda não estudaram, e mesmo que a gente tenha estudado, é importante fazer um outro estudo novamente, né? Sempre que a gente volta, sempre vem alguma coisa a mais, porque é um capítulo importante. Allan Kardec colocou, tanto que Allan Kardec ele faz uma inversão.
Ele altera a ordem das bem-aventuranças aqui no Evangelho. Normalmente, em qualquer livro, em qualquer situação que a gente for ler, estudar, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito. Mas Allan Kardec altera. Ele altera para colocar bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque ele está falando para nós, para a nossa situação atual. E logo depois, mas isso é uma outra exposição, ele traz para nós o Cristo Consolador, capítulo 6. Então, eram essas as nossas reflexões, o nosso desejo de muita paz a todos. Muito obrigado.